bem, com muito prazer recebendo o professor Dr. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. O Dr. Dimas Covas virou uma personalidade, no mínimo nacional, o Brasil inteiro acompanha todo o trabalho centenário feito pelo Butantan, em especial, no caso agora, na pandemia da Covid-19. Então, agradeço muito o senhor ter aceito mais uma vez o meu convite, doutor Dimas. E a primeira questão, porque todo mundo fala, da variante Delta, especialmente. Eu pergunto ao senhor, é uma preocupação a variante Delta? Ponto 2. A Coronavac e outras vacinas, elas dão conta da variante Delta? Bom, Vilão, prazer estar aqui com você, né? Nós, além de estarmos lá na bancada da cultura, né, podemos ter essa oportunidade aqui de trocar algumas considerações. A variante Delta preocupa o mundo inteiro, Vila. Quer dizer, uma variante que já demonstra sua força infecciosa em países, inclusive, com vacinação elevada, como o Reino Unido, o próprio Estados Unidos, né? E foi a variante que causou, né, aquele impacto, né, na Índia. Então, é uma variante de preocupação, é uma variante que tem uma infecciosidade pelo menos 60% superior à variante inicial da pandemia, a variante de Wuhan, né? E essa variante agora chega aqui no Brasil. Ainda temos poucos casos, né? Poucos casos, e nós temos que observar com muita atenção nesse momento. E nós já temos aqui uma variante que já é mais infecciosa, a variante Gama ou P1, e agora nós vamos observar aí essa verdadeira corrida. Vamos ver qual que é a variante que vai se impor. Se a P1, a Gama, continuará sendo a variante predominante ou se a variante Delta vai, de fato, ter uma representação maior do ponto de vista epidemiológico. Em relação às vacinas, preocupa muito a variante Delta, porque algumas dessas vacinas que já estão sendo testadas contra essa variante mostraram uma redução de eficácia. Quer dizer, isso ainda não preocupa do ponto de vista da saúde pública, porque aparentemente ainda há a proteção contra a doença mais grave, né, é o que está se observando lá no Reino Unido, mas, sem dúvida nenhuma, as vacinas apresentam uma diminuição de eficácia. Nós ainda não temos dados com relação à Coronavac, quer dizer, nós temos dados apenas de laboratório, ainda não temos dados de campo, mas isso tem que ser avaliado, sim, e nós temos que estar preparados para, em caso dessa variante se tornar epidemiologicamente importante aqui no Brasil, nós tomarmos aí as medidas de contenção que sejam necessárias. Doutor Dimas, é necessário, porque isso se fala muito, o número de informações, né, sobre a pandemia é enorme diariamente, e ninguém sabe direito o que é verdade e o que é mentira. A questão da terceira dose, é indispensável uma terceira dose da Coronavac ou não? Olha, nós ainda não sabemos, não só em relação à Coronavac, mas para todas as vacinas. Quer dizer, nós temos que fazer testes clínicos. Algumas vacinas já estão testando a terceira dose, que se chama terceira dose. Aqui no caso, por exemplo, da AstraZeneca, da Pfizer, inclusive com estudos em andamento aqui no Brasil. E nós devemos também, o Butantan, fazer um estudo nesse sentido. Quer dizer, são estudos que visam a determinar aí qual que é a contribuição, se é que há, de uma dose adicional. Né? Quer dizer, terceira dose não seria o caso no esquema vacinal atual. Né? Nesse momento, nós temos que completar as duas doses, nós ainda estamos longe de completar isso no país. Quando deve ser aproximadamente, doutor Dimas, isso? Olha, aqui no estado de São Paulo, se o ritmo de vacinação se mantiver como está, porque está muito acelerado, é possível que no final de outubro a gente tenha pelo menos aí mais de 80%, né, próximo de 90% das pessoas com duas doses. Isso tem que se manter da forma como vem acontecendo, inclusive com a chegada de vacinas. Isso é um ponto importante. No Brasil, eu tenho aí uma projeção que talvez no final de novembro nós tenhamos aí uma proporção elevada das pessoas com duas doses. Né? Nesse momento, nós estamos próximos aí de 16%, um pouquinho mais de 16% apenas da população com duas doses, e é necessário evoluir muito
É necessário atingir aí 75%, 80%, 85%, se a variante Delta for introduzida, para que a gente tenha uma proteção coletiva. Quer dizer, a chamada aí imunidade de rebanho, né? Eu prefiro imunidade coletiva, porque nós não somos rebanho, né? Então, eu acho que imunidade coletiva é um termo mais apropriado. E se isso acontecer, como tem acontecido em outros países, né? Então o Chile, hoje saiu aí dados interessantes do Chile, onde a Coronavac foi a vacina usada majoritariamente, né? E o Chile atingiu aí uma proporção de 80% de vacinação e com um decréscimo muito grande, né, dos números da pandemia. Números muito próximos do que nós obtivemos aqui em Serrana, o projeto Serrana. Quer dizer, o Butantan fez um projeto totalmente original no município de Serrana, que foi a vacinação de mais de 95% da população adulta. E isso foi suficiente para, de fato, controlar a pandemia, os números caíram rapidamente. E interessante, Vila, que esse benefício se estendeu também para a população não vacinada. No caso, as crianças e o adolescente. Né? Então, por isso que eu falo, quando se chega a valores aí acima de 80%, 85%, existe uma imunidade coletiva, como se aquela população vacinada se tornasse coletivamente imune ao vírus. Né? Então, são os dados aí que nos embasam para fazer essas afirmações que eu estou aqui fazendo nesse momento. Uma questão, então, de esclarecimento mesmo, doutor Dimas, quer dizer, há uma, vamos dizer, uma corrida entre garantir a imunização da população brasileira, estou falando no geral, com 2 doses, e em relação à corrida feita pelas variantes. É como se tivesse uma corrida para atingir um objetivo lá no final. Quem é que vai ganhar a corrida? Nós desejamos, claro, que ganhe a imunização com as vacinas, mas corre-se o risco dessas variantes criarem problemas nesse futuro a curto prazo, ou não? Você está absolutamente correto. E aí eu tenho que lembrar o alerta que o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde fez essa semana, dizendo que nós estamos de novo observando um aumento dos casos da pandemia no mundo, e ele chamou a atenção para um ponto importantíssimo. Quer dizer, menos de 1,5% das vacinas usadas no mundo, que já são mais de 3,5 bilhões de doses aplicadas, menos de 1,5% foi aplicado em países pobres, nos países pobres. Tá? E que, portanto, se essa situação não mudar, nós não vamos ter o término dessa epidemia no médio e longo prazo. Quer dizer, certamente, se nós não vacinarmos o mundo de uma forma que seja consistente com esses números, 70%, 75%, 80%, 85%, a epidemia vai se manter. E mais do que isso, a possibilidade de geração de variantes cada vez mais resistentes às vacinas aumenta. Tá? Então, você colocou muito bem, é uma corrida da vacinação por um lado e, do outro lado, a velocidade com que as variantes vão surgindo. Se nós não vacinarmos muito rapidamente, né, e aí eu falo de mundo, né, nós não vamos controlar essa pandemia. Nós vamos ter países vacinados, mas lá no país que não foi vacinado, que são os países mais pobres, surge uma variante mais agressiva e, inclusive, coloca aí em risco o que já foi feito nos países mais ricos. Tá? Então, toda a atenção nesse momento é importante, esse alerta da Organização Mundial de Saúde precisa ser considerado e os países, principalmente os países ricos, precisam se convencer. E combater a pandemia é uma ação global, né? Não é uma ação apenas loco-regional. Deixa eu perguntar para o senhor ficou surpreendido daquele vídeo de 1 minuto e meio que foi divulgado, que está o ministro, então ministro Pazuello, recebendo um grupo de pessoas, entre os quais um chinês que se intitulou John, que é um nome muito comum na China, todo mundo chama John, e que estaria vendendo, intermediando a venda de 30 milhões de doses do laboratório Sinovac, a Coronavac, né? Aquilo surpreendeu o senhor? Porque afinal é o Butantan, né, que está fazendo todo esse trabalho no Brasil, todo mundo sabe. Olha, eu fui absolutamente surpreendido. É inimaginável que no curso de negociações que nós mantínhamos com o Ministério, havia uma empresa não idônea, hoje nós sabemos que ela é não idônea,
oferecendo doses, né, de uma vacina que ela não teria, né? Obviamente que ela não teria, e isso era de conhecimento público e notório, né? Aqui no Brasil, desde o começo, foi dito que o Butantan e a Sinovac tinham uma parceria no desenvolvimento dessa vacina e que o Butantan era o único representante da Sinovac em relação a essa vacina aqui no Brasil, né? Então, eu fui absolutamente surpreendido e agora, né, com o esclarecimento dos fatos, mais ainda surpreendido, porque eu vejo que existia aí, de fato, coisas muito erradas em andamento, né? Deixa eu perguntar para o senhor, no longo tratamento que o Butantan teve, presumo que teve vários encontros no Ministério da Saúde, na negociação inicial da venda da Coronavac, foram meses. Essa relação foi sempre de tensão, foi de compreensão, foi de um trabalho conjunto. É bom lembrar para quem nos acompanha que o Butantan vende as vacinas para o Ministério da Saúde há décadas, quer dizer, não é um processo de agora, é que agora teve a pandemia e situações pouco comuns desse relacionamento. Então, eu pergunto ao senhor, o senhor foi uma relação fácil, difícil? Como é que o senhor encontrou? Como é que foi esse contato Instituto Butantan, Ministério da Saúde? Especialmente que é na gestão Pazuello, né? Até de 18 de outubro, até meados de outubro, essa relação se fazia dentro da normalidade, né? Quer dizer, tudo indicava que mais essa vacina, mais uma vacina do Butantan, seria incorporada ao Programa Nacional de Imunização. E em outubro, depois de muitas conversas, nós fomos, inclusive, convidados pelo ex-ministro Pazuello a celebrar, lá no Ministério da Saúde, em Brasília, celebrar já um pré-contrato, né? E fomos lá, de fato, né, com vários governadores, várias lideranças da Câmara e do Senado, transmissão ampla pelos meios aí de comunicação, e lá o ministro Pazuello, né, até comemorou a incorporação da vacina do Butantan no PNI, né? Naquele momento, ele chegou a dizer que seria a vacina do Brasil. E veja, saímos de lá no final da tarde, né, 5 e pouco da tarde, né? Enfim, com uma perspectiva de que isso aconteceria muito rapidamente. E aí, na madrugada, né, logo na manhã do dia seguinte, fomos surpreendidos aí pelo vídeo do senhor presidente da República, tá? Totalmente contrário à decisão do ministro, na realidade, caçando até a prerrogativa do ministro de ter anunciado esse acordo. E o presidente disse lá textualmente que não iria comprar essa vacina chinesa, tá? E que isso não iria acontecer, tá? Então, a partir daquele momento, Vila, as relações não mais continuaram em relação a essa vacina, não se discutiu mais em relação a essa vacina, e isso só veio acontecer no final do ano passado, quando a vacina já era uma realidade, né? Já era uma realidade, já estavam chegando doses aqui no estado de São Paulo. O Butantan já tinha aí mais do que 5 milhões, quase 6 milhões de doses, né, já armazenadas, e aí não houve como o Ministério não, de fato, adquirir essas vacinas, porque era a única vacina disponível para começar o Programa Nacional de Imunização, que começou no dia 17 de janeiro desse ano, né? Então, foi, de fato, uma relação, a partir de outubro, uma relação não de clareza, uma relação sempre de negação da vacina, de questionamento em relação à eficácia da vacina, inclusive a dar nomes, né, pejorativos à vacina, a vacina, a vacina que transforma as pessoas em jacaré. É uma verdadeira paranoia aí, do ponto de vista de entendimento, de quem entende um pouco, né? E o que surpreende mais, vindo do presidente da República, né? É uma situação absolutamente impensável, né? Nunca vi uma situação sequer próxima a essa, né? Então, muito triste tudo isso, e isso explica, em parte, por que o Brasil está com quase 550 mil mortes, né? Isso é parte dessa explicação, né? Por que nós temos essa calamidade de saúde pública aqui no país. Pegando justamente e fechando primeiro essa questão, doutor Dimas, ele voltou, o presidente da República, nessa semana, a atacar a vacina Coronavac. Eu lembro que
Acho que foi, quando houve aquele incidente ainda, foi o ano passado, Cris, se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija. Mas ainda durante, acho que não sei se foi a terceira fase, dos testes da Coronavac, eu estava até com o senhor, casualmente, naquele dia no Jornal da Cultura, e pouco antes veio a informação de um falecimento de uma pessoa que fazia parte do experimento, mas não havia qualquer relação do falecimento com a vacina. E o presidente da República comemorou uma morte. Eu nunca também vi isso na minha vida. E o senhor, naquele momento, estava começando o jornal, bem naquela hora, e o senhor estava participando do jornal, e, claro, criou-se uma situação terrível, porque o senhor tinha de responder que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Como é que foi, até para o registro histórico, aqui também é um canal de um historiador, como é que foi aquela situação e essa dificuldade, porque isso foi prejudicando lá na frente a questão da vacina, né, das pessoas terem confiança na vacina. Como é que foi isso, por favor, doutor Dimas? Olha, Vila, esse foi um episódio ainda mal esclarecido, né? Porque a determinação da suspensão do estudo clínico pela Anvisa ocorreu no final, quase que no início já da noite, era 9 horas, 9 e pouco da noite, você mesmo registrou aí, eu estava na bancada da TV Cultura quando eu recebi a notícia de que o estudo havia sido suspenso, né? Então, uma atitude da Anvisa naquele momento, que, como eu mencionei, foi ainda até hoje, no meu ponto de vista, mal explicado, porque não havia nenhuma necessidade de criar, né, essa celeuma, de criar essa dúvida em relação à vacina. O óbito do participante não tinha relação com a vacina, né, foi um caso de suicídio. Né, e, veja, as informações básicas tinham sido fornecidas à Anvisa. Quer dizer, bastava aí um telefonema, uma solicitação até informal por parte dos técnicos, né, que poderiam ter feito isso a qualquer momento, mas não fizeram e suspenderam aí o estudo clínico de forma intempestiva, no meu modo de entender, né, no final da noite, sem nenhuma oportunidade de esclarecimento dos fatos. Quer dizer, isso ainda é, para mim, eu acho que não foi devidamente esclarecido, embora a Anvisa tenha tentado por várias vezes, né, esclarecer esse episódio, mas eu acho que ainda precisaria ter um pouco mais de clareza em relação ao que motivou essa suspensão. O fato é que foi suspenso e foi comemorado, né? Então, essa ligação de fatos é que me leva, de fato, a dizer que ainda não houve suficientemente clareza em relação a esse episódio. Deixa eu perguntar uma última questão ao senhor, doutor Dimas. A Butanvac, que esperanças nós podemos ter com a Butanvac? Como é que estão os estudos? Qual é a perspectiva? Quando é que ela poderá ser aplicada? Ora, Vila, a Butanvac é uma esperança muito grande da minha parte. É o que eu tenho dito aí, a vacina 2.0. Quer dizer, uma vacina que incorpora aí já conhecimentos tecnológicos advindos da primeira geração de vacinas. E, importante, ela é feita numa plataforma, uma plataforma de produção que é ampla no mundo. Né? Vários países têm essa plataforma, né? É a mesma plataforma que produz a vacina da gripe. Tá? Então, veja, se nós chegarmos a esse desenvolvimento, se essa vacina for, de fato, eficiente, como eu acredito que será, e sendo de baixo custo, né, ela pode ser rapidamente disseminada pelo mundo. Tá? E aí nós vamos ter o que eu estou dizendo para você. A dificuldade maior de combater a pandemia é nos países exatamente os mais pobres, são naqueles países mais pobres. E essa pode ser uma alternativa. Essa vacina pode ajudar os países mais pobres a combater essa pandemia. E é por isso que nós estamos tanto estimulados em relação a essa vacina, estamos fazendo esse grande esforço para conseguir os dados do estudo clínico, que já começou antes do final desse ano, e que o ano que vem a gente possa ajudar o mundo com essa vacina e esperamos aí que realmente isso aconteça a partir aqui do Instituto Butantan. Uma última questão mesmo, última mesmo. A gente vai precisar tomar todo ano uma vacina contra a Covid? Vai ser assim uma espécie de vacina da gripe? Olha, Vila, na minha percepção, enquanto o vírus circular pelo mundo, nós teremos a necessidade de uma vacina anual, sem dúvida nenhuma,
principalmente em consideração às variantes. Quer dizer, como as variantes continuarão surgindo, e se o vírus continuar circulando pelo mundo, tá, nós vamos ter aí vacinas levando em consideração essas variantes. Tá? Então, o Butantan trabalha nessa perspectiva. Obviamente que ainda existem muitas respostas a serem dadas, mas no cenário de saúde pública, tá, nós temos que nos preparar. Quer dizer, se essa pandemia trouxe alguma coisa de muito positivo, tá, é o seguinte, é que nós não conseguimos fazer planejamento de médio e longo prazo nessa pandemia. Quer dizer, todos erraram nessa pandemia, eu errei nessa pandemia muito no que eu pensava, e eu era um dos que achava que a pandemia iria durar até o começo desse ano, até março desse ano, e fui surpreendido. Quer dizer, abril foi o pior mês da pandemia aqui no Brasil. Né? Então, nós temos que ainda adquirir muitos conhecimentos, mas trabalhar também já prevendo essa possibilidade da revacinação anual, exatamente como acontece com a vacina da gripe. Né? O Butantan trabalha nessa perspectiva e se prepara para isso. Olha, muito obrigado, agradeço muito, doutor Dimas Covas, por todos esses esclarecimentos. O bom doutor Dimas Covas é que ele é didático, é um bom professor, expõe as coisas de forma muito clara, né? Especialmente numa tragédia como nós estamos vivendo, uma situação extremamente difícil, e esclarece a população, porque o que tem de fake news é uma coisa assim terrível, e como isso prejudica não só a questão da pandemia, que já seria um grave prejuízo, mas o conjunto das vacinações no país que mais vacina no mundo, que é o Brasil. Mas o senhor foi muito claro, esposo, e eu agradeço muito a gentileza de mais uma vez o senhor ter me entendido. Muito obrigado. Olha, vida, o prazer foi meu. Um abraço a você. Valeu, abraço.